Seja mais uma vez muito bem-vindo ao Empreende Rondônia, o podcast que trata sobre empreendedorismo e negócios voltados ao nosso querido e amado estado de Rondônia. E hoje temos uma convidada toda especial, uma pessoa incrível com projetos incríveis, que compartilha o seu conhecimento com milhares de pessoas, sempre com muito carinho, com muita dedicação, que é Mayla Andrade. Seja bem-vindo, Mayla, bem-vinda, Mayla, e defina para o nosso público que ainda não te conhece, porventura, quem é Mayla Andrade e o que a Mayla faz. Quem sou eu? Acho que é a pergunta mais difícil para responder, né? Porque a gente pode se apresentar de tantas formas, né? Como alguém que empreende, como alguém que trabalha num determinado nicho, num determinado tema. Mas também, esses dias eu fui me apresentar num trabalho e eu só falei da minha vida profissional. E aí a pessoa falou assim, tá, mas e aí, assim... O que você gosta? Como que foi sua infância, né? De onde você veio? Mas vamos traçar aí um recorte para falar quem eu sou, né? Então, eu sou uma pessoa muito curiosa, vamos dizer assim. Sou uma pessoa muito curiosa, sou uma pessoa entusiasmada, na maioria das vezes. Gosto de estar aprendendo coisas novas, gosto de estar descobrindo coisas também. Então, sou um pouco inquieta com alguns assuntos, vamos dizer assim, né? E aí, sou formada numa área muito teórica e depois da minha formação ali em ciências sociais, eu comecei a me desenvolver mais ali na área de projetos. E aí, fui trabalhar com equipes. E aí fui empreender na área do conhecimento, né? Que é super difícil empreender na área do conhecimento, que é uma coisa um pouco mais, né, mais difícil de tangibilizar. Já trabalhei com públicos femininos, como facilitadora de grupos. E facilitadora de grupos é uma coisa que eu gosto de me definir como tal, profissionalmente falando. Eu gosto de me identificar como uma facilitadora de grupos e projetos, né? Então, a pessoa facilitadora, ela estuda comportamento humano, ela estuda técnicas de grupos, porque as pessoas em grupos, elas têm um comportamento específico. Ela estuda inovação, então ela junta tudo isso para mediar, para tornar os trabalhos em grupo melhor. Então eu faço isso como facilitadora de grupos e projetos em vários lugares e de diferentes formas. Então, quem sou eu? Eu sou uma facilitadora de grupos e de projetos. Trabalho com desenvolvimento humano, na área de pessoas, na área de comunicação. Também tenho um trabalho chamado Põe no Papel, que é para ajudar as pessoas, assim, quando elas têm uma ideia de negócio, para elas começarem a estruturar isso. É algo que eu aprendi ali com elaboração de projetos e trouxe de uma forma um pouco mais fácil, menos burocrática para quem empreende. Então, não sei se ficou bem explicado. Eu acho que ficou, porque assim, sabe o que é legal? Tudo que você falou se enquadra nas características de empreendedora. Então, Mayla, é verdade. Né, eu vou fazer o resumo, pessoal, a síntese como professor, né? Mayla é uma empreendedora multisseriada, porque ela empreende em vários projetos diferentes que se conectam sempre à ideia de ajudar a criar liga, vamos dizer assim, Boa. entre pessoas. É isso, né? Pronto, gostei. A Mayla falou que é difícil essa parte do empreendedorismo do conhecimento. Essa parte é a parte assim que é a minha essência. E já essa parte de trabalhar com grupos é uma coisa que eu admiro muito em quem tem esse dom. E aí ficou assim bem vívido que esse é das suas expertises, né? Eu gosto. E o incrível também é que nós vamos ter edições do Empreende Rondônia focada exclusivamente em empreendedores. Nós vamos ter edição para empresários. Nós vamos sempre ter também o Empreende Rondônia, cujas convidadas vão ser mulheres. Então, é Empreende Rondônia Mulher, né?
Por enquanto, eu sou o único host do Empreende Rondônia, mas quem sabe no segundo momento a gente tenha uma segunda host, uma outra host, que seja uma mulher, e aí, quando nós tivermos esse momento, o Empreende Rondônia Mulher vai ser só de mulheres. Aí é o dia que eu vou poder tirar folga. Mas, por enquanto, não temos ainda, então estamos aqui para prestigiar. Porque, com certeza, a experiência feminina, ela agrega ao conteúdo do geral. E, entre outras coisas, nós vamos conversar e eu vou querer saber se o fato do aspecto feminino teve alguma vantagem, alguma peculiaridade, alguma dificuldade em relação ao empreendedorismo. Uhum. Mayla, qual foi o teu primeiro projeto de empreendedorismo? Nossa, eu lembro de uma coisa, assim. Eu lembro a primeira pessoa que... Isso foi muito legal. A primeira pessoa que perguntou quanto seria para conversar comigo. Eu adorei aquilo. Eu lembro exatamente que eu falei, gente, não sei quanto eu cobro, mas eu não falei isso, né? Eu peguei e já dei logo um preço ali. E a pessoa falou assim, quanto seria para a gente conversar? Então, eu entendi que aquilo seria o início de algo parecido com consultoria. Uhum. Isso há anos atrás. Então, foi aí que a coisa comecei a entender, principalmente o põe no papel. Porque o que eu fazia era treinamentos em grupos. Então, no momento que as pessoas começaram a me procurar individualmente, eu percebi que daria para ter algo um pouco mais personalizado, mais customizado, de um a um ali. Então, penso que eu comecei a empreender oficialmente. Vamos pensar que esse empreender a partir do momento que você recebe pelo que você faz, foi nesses momentos, assim, individualmente nesses momentos. Mas lá atrás, assim, quando me convidavam, né, para um treinamento, por exemplo, as primeiras vezes que eu cobrei por um treinamento, também penso que foi aí que a empreendedora nasceu. Eu acho que o empreendedor nasce... Não sei se é muito polêmico o que eu vou falar, mas assim, no momento em que ele vende aquilo, né? Que alguém paga por aquilo, assim. Porque a gente sabe que vamos dizer assim, o sangue empreendedor, o viés empreendedor, ele acontece quando você está ali descobrindo soluções, propondo ideias, você está sendo disruptivo em alguma medida, em algum lugar, então você pode empreender na sua carreira. Mas, de uma forma ampla, assim, entendendo o empreendedorismo por esse outro lado, de quem vive daquilo que produz, que vende, que entrega, que oferece, eu penso que nasce oficialmente no momento que alguém paga, né? Você imagina uma mulher que vende bolo super bem, que vende não, vamos lá, que faz. Sim. Bolos deliciosos. E aí, em algum momento, alguém fala assim, cara, quanto você cobra para me dar esse bolo todo? Ali, ela... pode virar e ela falar assim, cara, alguém pode pagar pelo meu bolo, eu não vou fazer mais. Então, é por aí. É claro que o exemplo do bolo é o mais simplório que existe, né? Mas é aquela pessoa que faz algo que alguém fala assim, isso é tão bom que eu quero pagar. Eu acho que nasce um empreendedor aí. Eu acho legal. Agora você até com a sua fala me veio uma pergunta. Você acha que o empreendedor, ele é a partir do momento que ele começa a exercer isso de forma remunerada ou não? Ou ele é empreendedor anteriormente? Eu vou até te dar um contexto de por que eu estou te perguntando isso. Porque, assim, o que aconteceu? Eu me tornei professor universitário depois que eu terminei a faculdade e comecei na mesma faculdade que eu me formei. E eu queria saber como que era o processo para poder lançar um livro. Mas não por uma editora, até mesmo porque aqui em Rondônia... Eu estou falando aí dos idos de 2013 e 2014. Era possível publicar por editoras aqui? Sim, já tinham. Mas não era algo tão fácil. Só que eu queria saber, porque o que eu amo aprender. Eu queria saber qual era o processo completo. Desde a ideia de criar um livro até receber esse livro impresso, direto da gráfica. E aí eu comecei e fui aprendendo passo a passo. E eu fiz isso. Mas não fiz isso para ganhar dinheiro. Tanto é que eu criei o livro físico, o e-book também, ambos estavam à venda. Quando as pessoas normalmente me perguntavam daquele assunto, eu mandava de graça o e-book. E até um colega
promotor, que é o livro na área do direito, meu primeiro livro, ele entrou em contato comigo e falou, professor, tal livro assim, você tem ele para vender? Eu falei, não, eu tenho ele aqui no formato e-book, se servir eu já te mando agora. E assim, então eu compartilhei. Até esse momento, embora eu tivesse a curiosidade, o que move o empreendedor, eu não pensava em ganhar dinheiro com isso. Eu queria aprender. Tanto é que depois eu escrevi um segundo livro, que eu queria refinar o processo. E também não me preocupei em vender. O segundo livro, para ter ideia, eu nem fiz lançamento dele. E pouco divulguei, porque era o processo que eu queria aprender. Eu amo aprender a aprender. E quando eu fiz isso, aí posteriormente eu comecei a fazer palestras na própria faculdade, sem cobrar. Eram palestras fora do currículo, mas eu fazia apenas utilizando a sala de aula em um dia que não era os dias que eu ministrava aula, e normalmente não cobrava. Só que posteriormente eu fiz uma palestra de oratória, e teve também um cursinho comunitário. O cursinho comunitário, o que foi cobrado uma taxa simbólica, que era para os custos para poder operacionalizar. E a palestra sobre oratória que eu fiz, essa eu fiz e eu vendi. Teve um valor pago pela entrada. E isso eu tirei 30% para fazer doação para o lar do bebê e para a casa do idoso, casa do ancião. E ainda me ficou um valor que eu falei, nossa, que legal, ainda ficou um dinheiro para mim. Aí nasceu o empreendedor. Aí nasceu a consciência de que eu era empreendedor. Eu acho que dá pra gente separar as coisas, porque assim, existe a paixão pelo compartilhar aquilo que faz bem. Existe a paixão por fazer aquilo. Então, assim, eu adoro mexer com cabelo, digamos. Eu adoro, eu tenho prazer, eu quero entender de cabelo, eu quero entender de creme, de penteado, papapá. Isso ainda não é empreender. Isso é uma paixão, é algo que você faz bem, que você aprimora e tudo mais. E, inclusive, isso é um perigo que a gente pode daqui a pouco conversar. Isso é fazer muito bem. Aí tem a outra coisa que é o desejo da causa, né? Que é aquela coisa mais voltada para... Eu quero melhorar esse lugar, eu quero melhorar a minha cidade, eu quero melhorar a faculdade que eu dou aula, eu quero melhorar alunos para eles serem melhores profissionais. Isso é uma questão de causa, e é lindo, e é digno, e é maravilhoso. Inclusive, eu como empreendedora, eu separo coisas que é para isso. Isso aqui é causa, isso aqui eu não quero ganhar dinheiro com isso. Isso aqui é missão de vida, isso aqui é um trem que inexplicável, vamos dizer assim. Mas o empreender mesmo é a hora que essa mulher, vamos usar o exemplo da mulher, que adora mexer com o cabelo, que nananã, e que a amiga, inclusive tem uma situação assim, né, de uma cabeleireira, inclusive, de Porto Velho, e que ela conta que aí as amigas começaram a falar assim, então lava meu cabelo na tua casa. E ela recebia as amigas e ela ia recebendo ali algum valor, e ela foi aprimorando aquilo. Ali é o empreendedorismo, é no momento em que alguém gosta tanto que paga por aquilo. E que você se dedica de tal forma, sobretudo a gente considerando que pessoas que precisam do seu dinheiro, você se dedica de tal forma, você refina aquilo tão bem a ponto de você precisar cobrar, porque senão você não vai conseguir manter aquilo naquela qualidade. Aí... nessa perspectiva que eu estou trazendo, é a partir daqui que é o empreendedorismo. Eu tinha um então, problema... esse empreendedor nasceria aí, vamos dizer. Eu tinha um problema com precificação. Todo mundo tem. Eu não gostava... Primeiro, eu não gostava de cobrar, porque eu amo... As coisas que eu amo fazer, nossa, eu queria fazer. Só que, quando eu fui estudar, entre outras coisas, vendas, teve uma frase que eu achei muito impactante. Achei muito legal. Que... Teve uma frase anterior a essa que diz assim, que enquanto você não está ganhando dinheiro com o que você faz, você não tem um negócio, você tem um hobby. E o hobby você pode compartilhar com algumas pessoas, mas o alcance é muito limitado. Quando você transforma esse hobby, que é um propósito, um hábito que você ama, em um negócio... A quantidade de pessoas que você vai poder ajudar é multiplicada exponencialmente. Então, se como professor em sala de aula, acho que a maior quantidade de alunos que eu já tive em uma mesma sala foram 67 alunos.
Era uma turma muito grande. Só que era limitado o espaço físico. Quando eu decidi sair da faculdade e começar os projetos agora online, eu posso estar, ao mesmo tempo, falando para 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, 100.000 pessoas, 1 milhão de pessoas. Então, a minha sala de aula se tornou um mundo. E eu posso ajudar essas pessoas. E ainda tem uma coisa, se fosse para eu ter uma sala de aula física, eu teria custos maiores, o que faria com que eu cobrasse um valor mais elevado para poder oferecer aquilo para um número de pessoas limitadas. Como é através da internet, como é online, como é digital, eu posso oferecer o menor preço dentro para que mantenha a qualidade do que vai ser ofertado, para que o maior número de pessoas tenha acesso àquilo ali, para melhorar a vida do maior número de pessoas possível. Mas eu penso que também tem outros ingredientes que entram para além desse desejo de mudar mais pessoas. Porque, assim, além desse desejo de mudar, né, de fazer mais diferente, ou de aumentar o alcance, tem a coisa também do risco ali, né? Que nem todo mundo vai conseguir pensar em toda a logística que é empreender, entendeu? Uhum. Você tem que pensar em muitos pontos, é muito cansativo. Sim. Então, assim, às vezes a pessoa pode ser um excelente professor e é um excelente professor, mas, assim, ela não vai conseguir estar nessa lógica que é o empreender, que é uma outra lógica, né? Uma lógica de você desenvolver o seu lado para além do seu lado especialista. Sim. Porque você é um especialista. Aí você vai desenvolver o seu lado empreendedor. Que é você pensar em custo, quanto cobra, se vale a pena, se não vale a pena, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu não vou arriscar, isso aqui não vende, isso aqui é muito legal, mas isso aqui não vende, não adianta. Então, separar esse joio do trigo aí é super difícil. Então, o que eu penso? Que aí o empreendedor nasce quando ele entende que aquilo pode ser vendido, que ele pode ganhar a vida com aquilo, mas que ele também entende, ou ele já tem, ou ele tem as habilidades suficientes, né? Os comportamentos suficientes para empreender. Porque se não tiver, gente, se você não tem, você vai ter que desenvolver essas habilidades de empreender. Que é toda essa negociação, risco, olhar de mercado, olhar analítico. Porque senão vira só sonho, né? Vira só paixão. E isso que você está falando é top, porque eu me considero empreendedor de 2024 para cá. Porque até antes disso, e aí alguém com quem eu conversei, porque eu queria mais clareza sobre esse assunto. E um conselho que eu sempre dou para as pessoas, né? Tenha um mentor. Esse mentor pode ser um livro, você vai ler um livro, você vai assistir um podcast, ou uma pessoa que você conhece que tem a expertise daquilo que você quer desenvolver. E aí essa pessoa me falou o seguinte, ela disse, você ainda está preso em querer sempre melhorar o processo, a experiência. Antes de lançar, você já está, né? preparado, você já é um professor no nível que você quer ser. E você já consegue transmitir e entregar as experiências que você escolheu como objetivo. Só que por que você não está entregando para mais pessoas? Porque você não está cobrando, você não está com um olhar de mercado. Você não está com um olhar empresarial. Você está sendo sempre o melhor professor. Você só se preocupa em ser o melhor professor. Quando você mudar essa visão, mantendo a qualidade que você já tem e criando a visão de negócio, aí você vai conseguir ampliar isso para muito mais pessoas. Aí que tá, só que aí tem uma coisa, hoje eu tô assim, você me pegou num dia bom pra questionar. Pra polemizar. Porque assim, é um desprendimento. Por isso que é difícil, porque tem muita gente boa e talentosa fazendo coisas assim que você fala, meu Deus, como essa pessoa faz isso bem? É suficiente? Não. É triste? Não é suficiente. Por quê? Porque tem que ter aquele... desprender muitas vezes disso e falar assim, cara,
vou ter que vender assim, vou ter que abrir mão disso, vou ter que adequar a abordagem para isso sair melhor, vou ter que fazer tal parceria, vou ter que, enfim, vou ter que buscar outros canais. Você vai ter que tomar outras decisões. Entendeu? Que nem sempre esse mundo do empreendedorismo, ele não é confortável, né? Ele é desconfortável, mas ao mesmo tempo ele gera assim uma coisa também, uma coisa boa, né? Um desafio muito bom. Mas tem que ter um desprendimento da ideia. Porque muita gente, compõe no papel, eu atendo pessoas que têm uma ideia, que quer, eu quero colocar um salão, eu quero colocar uma loja de autopeças, eu quero colocar uma oficina, eu quero colocar alguma coisa. E aí elas vão para essas sessões do Põe no Papel. Mas geralmente elas estão muito ainda misturada com o seu desejo do que fazer, com a sua vontade, com o seu sonho, muito misturada. E aí ela não aceita muitas vezes que algumas coisas não vão conseguir chegar na rua, né, para vender daquele jeito. Vai ter que acontecer algumas adaptações. Então, você vai ter que empacotar aquele seu serviço de uma forma que o mercado compre. Então, qual é a tríade, né? É você empreendedor, especialista, bom, excelente professor. Tem mais o que melhorar nisso aí. Aí tem a sua ideia e tem o mercado. Então, as três coisas, os três pontos precisam estar igualmente refinados. É um tripé, né? Igual esse tripé aqui para segurar. Sim. Porque senão fica só uma coisa boa. Então, sua ideia, excelente, ideia maravilhosa. Mas aí você não está pronto, não tem as competências para empreender, não tem o olhar, não tem, muitas vezes, algum desprendimento que você tem que ter, não tem visão de mercado. Aí você vai ter que desenvolver. Não é que você vai ter que desistir. Assim, estou falando com as pessoas, todo mundo, eu, inclusive, estou nesse pacote. É que você vai ter que, muitas vezes, moldar isso. Forçadamente, muitas vezes. E por exemplo, assim, tem um vídeo maravilhoso que conta, é uma TED, eu acho, porque algumas startups não funcionam, não vingam. E aí ele vai contando, assim, por exemplo, você acha que esses grandes negócios não foi a primeira vez, não foi será que ninguém teve essa ideia antes? Não é bem assim, né? Então, muitas vezes teve a ideia antes, a ideia já era uma ideia boa, mas ela não estava no seu tempo. Então, tem ideias que são boas, mas ela não está no seu tempo, não é aquele momento. Ou ela não está no seu contexto. Então, nem toda ideia que vinga em um outro contexto vai vingar no nosso contexto do norte, por exemplo. Você vê como é tanto detalhe para pensar e a gente pensa que é só pôr o carro na rua. Se fosse assim, todas as pessoas talentosas, e tem gente espetaculares que eu falo, meu Deus, alguém tem que descobrir essa pessoa, né? Que ela poderia estar aí na ativa. Enfim, é tudo isso. Então, é todo um refinamento. Por isso que é muito legal o que você falou. Você tem que buscar um mentor, um conhecimento, alguém que vai, por exemplo, o podcast. O podcast você vai trazer várias pessoas aqui. Sim. Então, isso é uma escola que as pessoas vão ter. Que elas vão ouvir você e esses seus convidados e vão, muitas vezes, criar atalho. E é uma escola para mim, porque é uma escola para todo mundo. Pessoa com quem eu converso aqui, eu estou só guardando as informações, com certeza, aprendendo. E a gente junto com cada entrevistado, a gente compartilha com pessoas. Por quê? Talvez tenha uma mulher empreendedora que queira uma mentoria, mas ela tem o contexto dela que ela gostaria de compartilhar com outra mulher. E talvez na localidade onde ela está, não tem uma pessoa que esteja nessa mesma conexão sobre empreendedorismo. A partir desse momento, você aí, empreendedora, tem Mayla Andrade. Sim, é uma forma de você ter um olhar externo, porque senão você fica muito ali olhando só a partir do seu ângulo, né? E esse é muito perigoso, porque às vezes você tá ali... Eu faço essa pergunta, já fiz essa pergunta, quem convive... Não precisa conviver comigo, não. Quem eu entendo que vai poder me auxiliar, né? Eu pergunto, falo assim, o que você acha que eu tô errando?
cara, eu não tenho nenhum problema em perguntar. O que você acha que eu estou errando aqui? É claro que a gente tem que ter muito cuidado para quem a gente busca conselho. Sim. Mas, assim, me dê um olhar externo, me empresta seu olhar, o que eu poderia aprimorar aqui? Onde é que não tá? Minha sócia, eu sempre falo para ela, assim, o que a gente está errando? Pelo amor de Deus, aqui a gente não tá funcionando bem. Bora olhar o que a gente está errando. Isso é se distanciar. Isso é maturidade do empreendedor. É ele não ficar ali achando que ele vai descobrir todos os caminhos. É ele ter coragem de falar assim, eu tenho um negócio de, sei lá, pet shop. Cara, não tá vingando como eu gostaria. No passado não funcionou bem. Onde será? O que eu não tô vendo? E aí, ele vai ter um espelho, de repente, vai falar, nossa, sei lá, estoque. Tô errando no estoque. Não sei. Tô errando no público. Não era esse público que eu deveria oferecer. Então, mas é preciso ter muita coragem, né? Porque não é fácil. E tem uma coisa incrível que é perigosa, a questão, as pessoas sempre dizem, você tem que aprender com aquilo que você ama. Mas aí tem um pequeno problema. Porque nem sempre o que a pessoa ama é o que ela tem as habilidades... Ou que o mercado quer. Ou que o mercado quer, ou que ela tenha as habilidades necessárias para tornar aquilo um negócio. Vou pegar um exemplo pessoal meu. Eu toco violão desde os 17, 18 anos. Eu sou um músico amador de mediano para mediano. Não vou falar para ruim, não. Vamos valorizar um pouco o passe. Mas a minha filha, que eu ensinei as primeiras notas e apoiei ela é uma guitarrista de primeira grandeza. Que legal. Profissional. Ela ama isso. Eu aprendi a tocar porque eu gosto muito de cantar. Então, era uma forma de poder tocar as canções na nota da minha voz, adaptando para a minha voz. Então, eu entendi que tocar era um meio para que eu pudesse cantar, que o que eu gosto, na verdade, é cantar. Então, eu nunca, ainda que eu pudesse ou que eu tivesse feito escola de música, uma faculdade de música, eu não seria um músico profissional. Eu não ia trabalhar para ninguém como músico. Porque não me dá alegria, não me traz felicidade, não faz o meu coração bater mais forte, meus olhos brilhar. Tocar. Cantar, eu também gosto muito. Mas não é uma coisa que eu queira exercer como profissão. Embora eu admire muito essas duas áreas. Mas é algo que eu gosto como um hobby. Agora, ensinar, compartilhar conhecimento, não, isso eu amo fazer. E isso eu amo como profissão. Sim. Se alguém me dissesse assim, Alexandro, vamos supor que um grande bilionário dissesse, olha, dinheiro não é mais problema na sua vida. Só que você vai precisar trabalhar com alguma coisa. Você quer fazer o quê? Eu continuaria sendo professor. Porque isso eu amo e faria independente de dinheiro. Então, eu posso fazer isso por toda a minha vida que eu não vou me enfadar disso. Uhum. E tem mercado para isso. Então, esse é o bom. Aí tem o exemplo clássico, o garçom que trabalhava no restaurante e era o melhor garçom de todos, era elogiado. Chega um momento que ele guardou dinheiro e ele compra o restaurante. Mas aí ele quer continuar exercendo a função de garçom. Como dono, ele vai ter que cuidar da gerência, da gestão do negócio, que vai demandar tempo e não vai mais permitir que ele esteja lá, fazendo o que ele mais gosta. Ele vai ter que fazer um monte de coisa que ele não gosta e que ele não tem, no caso aqui, como exemplo, o conhecimento. Então, como garçom, ele era o melhor dos garçons, mas como o proprietário, ele pode fazer com que o negócio vá à falência, porque ele não tem expertise para isso. Incrível essa diferença, né? Dura essa diferença, dura. né? Mas assim, vamos pegar esse exemplo aí, ele tá perto do que ele ama, né? Aí ele vai poder, de repente, unir um pouco mais, né? Aquilo que ama, mas dentro de um negócio que é maior do que aquela parte. O todo é maior que a parte nesse caso aí. Então, o problema é que às vezes a gente fica ali querendo fazer só o que a gente quer. Mas o legal, o que a gente gosta, né? Porque, por exemplo, de repente ele não quer lidar com contratação de pessoas, ele não quer lidar com fornecedor. Por quê? Porque ele gosta de estar ali lidando com o cliente. Só que se você decide empreender, aí você vai ter que, muitas vezes, se distanciar um pouquinho da paixão, entendeu?
E aí é um pouquinho de racionalidade. Eu digo que empreender com propósito é aquilo que continua te recarregando. Num caso como esse, porque eu gosto bastante de fazer análise, eu digo o seguinte, eu acredito que esse caso seria o ideal para se ter uma sociedade. Ah, ótimo! Que nesse caso ele encontrasse o sócio que tivesse as habilidades que complementam, o sócio que trabalhasse com a gestão e ele pudesse continuar exercendo aquilo que ele faz com maestria, que seria conversar com os clientes, continuar recebendo feedback direto. E então, faz uma super diferença. Ele pode fazer uma super diferença no negócio por ter essa postura de um olhar para esse lado tão relevante do negócio. No caso, ali é a mesa. Entendeu? Isso. Ele está direto na mesa. Isso, ele está em contato com o que ele mais ama. E aí eu coloco essa diferença. Porque, às vezes, como você falou, a pessoa fica tão apegada à ideia que ele não aceita que o resultado seja produzido de outra forma. E aí ele perde o sonho, não consegue dar certo, porque ele está aficionado, ele está preso a que só vai funcionar se for daquele jeito. E aquele jeito é o jeito que não funciona. Então, esse exemplo do garçom, que pode se tornar o dono do próprio negócio, vai funcionar. Se ele não gosta de gestão, ele arruma um sócio que complemente esse projeto dele. O que você acha de... deixa eu virar o jogo aqui. Vai lá, que a gente está com liberdade total. Quer mais água? O que você acha que é importante na hora de escolher um sócio? Então, será que seria essa complementariedade? Então, aí entra um dos dilemas, acho que mais até do que filosóficos, mais do que ser ou não ser. É ter ou não ter um sócio. Eu tive um sócio em um projeto e o projeto não deu certo porque, por diversas circunstâncias, mas a principal é que não houve o cumprimento do papel de cada um. Sim. E aí eu entendi que no empreendedorismo de conhecimento, que é a minha área, eu consigo fazer coisas sozinho. E que para mim, principalmente pelo meu ritmo, que quando eu começo uma coisa, eu trabalho com muita intensidade naquilo ali, e se eu conseguir fazer uma imersão, o meu avanço é muito grande em pouco tempo, por exemplo, se eu tiver um projeto para trabalhar nele e eu pegar 24 horas seguidas, eu consigo avançar mais do que o que eu avançaria meses se eu ficasse trabalhando 1 hora todo dia naquele projeto. Ah, tá. Você prefere aprofundar e intensificar logo. Isso. Tá. E assim, eu consigo avançar muito mais em menos tempo, se for contabilizar em horas, do que se eu ficar dividindo parceladamente. E para seguir esse meu ritmo, dificilmente um outro sócio iria adaptar. Esse é o desafio, né? Então, por exemplo, quando eu fui escrever um livro, se eu quero escrever um livro, eu posso pegar uma ideia e enquanto estiver fluindo, eu estar escrevendo ali. Ah, escrevi, 5 páginas em 1 hora. Poxa, tá fluindo? Se eu permanecer 10 horas consecutivas, eu escrevi 50 páginas. Vamos colocar um livro de 120 páginas, ou de 150? Significa que eu já escrevi 1/3 do livro. Porque fluiu. Agora, se fosse uma coisa em parceria, eu não conseguiria trabalhar todo aquele momento, aquelas 10 horas naquele dia, junto com a outra pessoa. Então, tem essa questão, né? Eu sei. Aí, ter ou não ter um sócio? O que eu digo? É válido. Se, para o negócio funcionar, o sócio tem as capacidades complementares. Se as capacidades forem iguais, vai aliviar, de repente, a carga. Sim. Mas não necessariamente vai mudar o resultado. Porque se forem iguais as competências, pode não potencializar os resultados. E às vezes isso pode matar um negócio. Imagina que uma pessoa está ganhando lá 10 mil reais por mês no seu negócio e ele arruma um sócio que é semelhante, com habilidades semelhantes à dele. E aí o negócio passa a faturar 11 mil. Ora, a pessoa estava tendo um faturamento de 10, mas agora tem 11 mil para dividir para 2. Era 10 para 1, agora são 11 para 2. Ela não ganhou. Não ajudou, né? Mas, de repente, ela tem lá a expertise, ela faturava 10, ela arruma um sócio, e com esse sócio que tem as habilidades, por exemplo, de marketing, de conteúdo para mídias digitais,
ela consegue um alcance muito maior e o faturamento sai de 10 para 30. Valeu a pena? Aí valeu a pena. Então, ou seja, depende. Depende. É sempre no caso concreto que tem que ser analisado. Tenha um mentor. Ou a Mayla Andrade, ou o professor Alexandre, ou qualquer um outro que você reconheça a expertise. Né? E aí, às vezes no Brasil tem algo que o pessoal brincou muito nos últimos tempos, brinca bastante, que é zoando a questão do coach. Eu não sou coach e não tenho nada contra quem é. Entendo que a metodologia, quando levada a sério, funciona muito, mas eu tenho uma preferência pelo mentor. A diferença do coach ou do mentor o coach é especializado em processo. Então, não necessariamente ele fez, mas ele vai apresentar para a pessoa um processo que pode levá-la ao resultado. Já o mentor, não, é alguém que viveu aquilo que você quer vivenciar. Ele teve experiência de execução. Essa pessoa, no mínimo, ela vai evitar que você cometa os erros primários, os erros comuns. E isso dá anos de avanço em poucos meses. Gente, é uma coisa que eu aprendi sendo filha do meio. Aprender com os erros dos outros. Porque filha do meio, eu via meu irmão vacilando e minha irmã, que eles não assistam aqui, vou proibir eles de assistirem o podcast. Mas assim, eu via, por exemplo, se dando mal numa coisa. A gente não era da família de apanhar essas coisas, mas tinha lá seus castigos, né? Sim. Então eu falava que não vou fazer isso. Então, assim, eu sempre pensei em evitar não bater na mesma tecla que não está funcionando. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que adotar empreendendo. Como é que eu não erro? Porque, gente, esse negócio de aprender errando, eu acho que a gente tem que reduzir isso aí. Para que errar para aprender? Será que você não pode aprender observando? Será que você não pode aprender pensando? Será que você não pode aprender planejando? Fazendo um levantamento do que pode não dar certo? Claro, errando também. Agora, esse reforço que existe de, vai lá, erra que bom, pelo menos você aprendeu. Não, gente, vamos aprender de outro jeito, vamos reduzir aí. Você acabou de me dar uma frase que vai servir para um corte. O inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende observando os erros dos outros. Então, não necessariamente a gente precisa passar pelo processo de acerto e erro o tempo todo. Não, porque a gente isso aí, pode estudar a experiência dos outros. Não podemos querer gastar tempo errando. O erro pode fazer parte do processo, mas ele não é obrigatoriamente necessário. A fonte principal de aprendizagem, não. Não, isso. Você vai aprender de outras formas. Você vai observar, você vai ir com um mentor, você vai estudar empreendedorismo, você vai ouvir as pessoas, você vai, de repente, ter uma visão crítica sobre si. Isso tudo... Você não errou ainda. E você já economizou ali um tantão de coisa. Então, assim, se eu quero vir para cá e eu estou em outro endereço, eu não sei como vir, eu sou tão ruim de endereço que tudo eu coloco no bichinho lá de ir. Por quê? Eu não quero errar o endereço, entendeu? Então, se existe uma forma de não errar, para que a gente vai ficar, não, eu quero passar pela experiência primeiro? Não, gente, a gente tem que buscar e acertar. Claro que tem coisas que, de fato, você vai vivenciar e vai errar e vai falar assim, opa, já saquei que não é assim. Mas é muito mais sobre a percepção mental de como pensar uma coisa do que a situação vivida em si. Então, é muito mais assim, cara, olha só, toda vez que acontecer um cenário mais ou menos assim, como eu devo me comportar? É muito mais sobre isso. Então, isso tudo é coisa de autoconhecimento. Você pode errar menos se conhecendo um pouco mais também. Se você é muito impulsivo para tomar decisão, então, lógico que você não vai ficar tomando decisão sozinho, tomando decisão importante num momento que você acha que você está muito empolgado. Aí você vai fazer o que meu avô ensinava. Isso eu coloco em prática. Meu avô dizia o seguinte, espera uma noite. Eu lembro uma vez, eu pedi demissão de um trabalho. E eu estava convicta. E eu realmente estava convicta. Até hoje eu sei exatamente as motivações. E aí me chamaram para voltar. E quando me chamaram para voltar, eu falei assim, não vou. E aí um tio meu falou assim, lembra que o seu avô falava? Amanhã você responde.
deixam a noite passar. E aí, no outro dia, eu respondi, precisei voltar. Não é sobre, ai, que decisão melhor, não. Eu percebi que eu precisava voltar. Então, às vezes, você tem que saber como que você funciona melhor. Como que você funciona melhor? Decisão é uma das coisas que o empreendedor vai ter que tomar o tempo todo. Então, ele precisa entender o seu funcionamento num processo de decisão. Precisa conhecer ferramentas de tomada de decisão. Para quê? Para falhar menos, para errar menos, para perder menos dinheiro, para perder menos recurso, perder menos cliente, perder menos parceiro também de negócio. A gente precisa, como diz o pessoal, deixar a poeira baixar, para a gente ter clareza do que realmente a gente está vendo, né? Essa questão de tomar decisão por impulsos, boa parte da minha vida, as minhas decisões foram tomadas assim. Sim. Né? Eu nunca tive dificuldade para tomar decisões. Só que hoje eu vejo que, às vezes, você tirar esse tempinho de uma noite, de um dia, de alguns dias, permite você refinar como aquela decisão vai ser tomada. E isso faz total diferença. Maila, mudando um pouquinho, eu quero te fazer uma pergunta em termos de empreender aqui em Rondônia, sendo mulher. Você percebe alguma diferença, tem alguma diferença de empreender em Rondônia, sendo mulher, ou isso não fez diferença na sua vida como empreendedora? Traz algum desafio maior, alguma dificuldade, alguma diferenciação ou até alguma vantagem? Eu acho impossível dizer que não é diferente empreender sendo mulher, gente. É impossível, mas tudo bem. Por exemplo, assim, só de você considerar o fator filho já é uma questão, né? Uhum. Então, fator filho, fator casa, fator meio, tem inúmeras coisas que diferenciam. Também pode ser uma vantagem em alguns casos? Pode super ser uma vantagem, né? A era feminina, a questão, assim, de habilidades que a mulher tem um pouco mais. Tem habilidades que eu acredito que a mulher tenha. Por outro lado, uma vez eu fiz eu faço uma coisa chamada grupo focal. Uhum. Eu reúno, por exemplo, aí vai por tema, né? Eu vou fazer um grupo focal só com gestores, vou fazer um grupo focal só com quem, não sei o que tem. Eu vou escolhendo o tema e crio o grupo focal. São reuniões, assim, encontros, né, dessas pessoas por afinidade e a gente discute o tema. E aí eu falei o seguinte, eu quero fazer um grupo focal com mulheres para falar sobre estratégia, para falar sobre mercado. E aí, eu falei assim, a gente não vai ficar voltando em temas sobre ai, mas é tão maravilhoso, nada. Não. A gente vai pensar com mais racionalidade. É super difícil, muitas vezes, para a mulher que empreende, ser um pouco mais agressiva. E essa agressividade também é importante. Estou falando que eu estou polemizando nesse... É importante também ela ter agressividade no bom sentido. Eu estou falando da agressividade do ponto de vista, assim, muitas vezes de pensar mais, assim, em resultado, em impacto financeiro, sabe? Execução outro agressiva, olhar, né? um outro olhar. Então, esses olhares, eles podem super se complementar. Tanto o homem aprender com a mulher no sentido de, cara, foco no cliente, experiência do usuário, né? Emoção no negócio. Emoção no negócio, por que não? Coração no negócio. Mas a mulher também pode aprender isso com o homem. A racionalidade, a agilidade, a estratégia, o pensamento ali da coisa, do fazer acontecer. Então, não estou dizendo que um tem, o outro não tem, mas estou dizendo que a gente pode se misturar um pouco mais, né? Misturar um pouco mais essas expertises. Então, eu acho que empreender sendo mulher tem os seus desafios, tem os seus desafios próprios, vamos dizer assim. Então, vai ser diferente. Na minha percepção, acho muito difícil quem acha. Eu não sei, gente, eu acho que hoje em dia quem falar que, não, é tudo igual, é complicado. Agora, sobre empreender em Rondônia, estando em Rondônia, também tem suas peculiaridades, né? Então, assim... Por um lado, a gente está num estado em que a concorrência acaba sendo menor, porque você tem muita coisa para nascer ainda, né? Tem muita coisa que não foi feita. Então, a gente tem aí
muitas possibilidades de colocar novos negócios, novas ideias aqui. Então, quem empreende aqui tem essa vantagem. Eu acho isso muito legal. Eu já conversei com empresários que colocaram negócio aqui e eles falam isso também. Por quê? Por que você veio empreender aqui? Ora, porque aqui eu tenho um lugar que não está explorado ainda. Eu posso explorar fértil, mais. Né? Exato. Então, empreender em Rondônia tem essa vantagem. Aí tem também seus desafios, por estar mais longe, porque a gente está um pouco mais distante das grandes discussões que estão acontecendo, a logística, papapá, e tem toda essa coisa, né? O fato de ser um estado que está distante, isso em si só, claro, que não vou dizer uma dificuldade, tá? Vou dizer assim, ela traz seus desafios próprios. Sim. Na área do conhecimento, é bem complicado. Por quê? Porque você quer também expandir, né? Você quer expandir para outros lugares. Sim. E aí, como assim, né? De Rondônia para... Como assim? Você de Rondônia, você vai vir aqui no meu estado me ensinar alguma coisa? E tem até o mesmo custo, né? Porque, convenhamos, passagem aérea de Rondônia para qualquer lugar. Nossa, ainda tem essa. Qualquer outro estado é muito caro. Né? Então, assim, tem empreender sendo mulher, no meu caso, assim, como eu estou também empreendo nessa área mais de capacitação, de treinamentos, de conhecimento, é uma coisa muito mais sutil, né? Não me vejo, assim, atuando em outras áreas. Mas por estar aqui em Rondônia, eu acho que é mais difícil do que por ser mulher, porque está longe, né? Muitas vezes eu queria estar mais próximo de outros cursos, de outras discussões, de debates, e não consigo estar porque é uma dificuldade logística. Sim. De sair. Mas estou sempre imersa em muitas comunidades de troca. Isso me ajuda demais. Demais. Maila, mudando um pouquinho de enfoque novamente, fazendo um giro, como muitos gostam de dizer, qual que é o seu principal projeto no momento, nessa fase atual? Vamos lá. Não sei se eu tenho assim... Eu estou com treinamentos bem legais em empresas bem diferentes. E eu gosto muito disso, né? Então, eu estou com uma facilitação agora, um projeto de facilitação de uma empresa mundial. Então, assim, eu sou a única do Norte, isso me deixa muito feliz, né? Sou a única aqui da região, isso me deixa muito feliz por estar nesse projeto. É um projeto grande, muito interessante, assim, está sendo muito legal. É um grande desafio que eu estou agora. Também estou trabalhando com a implantação de avaliação de desempenho em algumas empresas, que também é algo que o empresário gosta. O empresário quer saber ali da galera estar desempenhando bem. E ali na consultoria a gente está fazendo isso, eu e minhas sócias, trabalhando com essa parte ali de trazer esse elevar a entrega das equipes por meio de novas ferramentas, de capacitações, de treinamentos e tudo mais. Deixa eu ver o que mais, gente, que eu tô com essas facilitações. Esse é um lado bom e um lado ruim do meu trabalho. Por um lado, é bom estar em muitos espaços. Inclusive, assim, amanhã, por exemplo, estou indo para Jaru para encerrar um projeto que você fez parte. Nossa, mais uma edição. Foi ótimo. Mais uma edição aí, é maravilhoso. Então, eu estou o Jovem Capaz, né, que é um projeto de capacitação de jovens. Eu estou em muitos projetos e isso aí eu gosto. Porque eu adoro essa coisa de transitar de um para o outro, porque não fica maçante. Mas, por outro lado, enfraquece um pouquinho. Porque talvez se eu nichasse, aprofundasse um pouco mais num único ramo, seria melhor para mim. Mas é o preço que eu pago empreendendo, né? Por um lado, traz um ganho, porque se eu estou em muitos ambientes, eu também... Um tempo desse, eu dei um treinamento agora, acho que mês passado, numa instituição do terceiro setor. E aí, assim, foi muito legal, porque você imagina, às vezes você está numa instituição mundial, depois você está numa do terceiro setor, depois eu estou num Jovem Capaz, que é um projeto financiado por uma cooperativa de crédito. Então, assim, estar em vários ambientes é bom, porque eu acabo
pegando um pouquinho de cada coisa. Sim. E isso vai me ampliando o repertório e enriquecendo também. Por outro lado, talvez se eu deixasse assim, ó, essa aqui é a rua que eu trabalho e não outra, isso fortaleceria. Mas a gente tem que escolher, né? E eu escolhi trabalhar dessa forma, passeando em vários ambientes e podendo ajudar outros ambientes com aquilo que eu vi. Então, eu gosto muito de levar exemplos de outros lugares, porque no fim, como eu trabalho com pessoas, todo lugar vai ter desafios similares. Então, ele tem um fundo muito parecido, né? Que é conhecimento, pessoas, competências, relações interpessoais, relações... E uma coisa gostosa que a gente acaba desenvolvendo, né? Eu digo gostoso porque a questão de você aprender a ler a pessoa ou as pessoas no contexto, né? Quando a pessoa está gostando do evento, quando a pessoa não está compreendendo, a gente, com o tempo, a gente adquire essa expertise. Esse feeling, né? E a gente consegue ajudar as pessoas, até aquelas que não fazem a pergunta, não fazem a intervenção, não manifestam a sua dúvida, só mas a gente olhar. percebe. E aí a gente tem como direcionar, como explicar novamente de um modo diferente. Né? Então, isso nos permite ajudar mais pessoas. Eu sou, assim, aficionado com a ideia de transformação, mas de transformar cada um no percentual que ele quer. Tem um mentor, Vitor Damasio, que eu ouvi ele falando a seguinte frase: você deve andar com quem quer andar, correr com quem quer correr e parar com quem quer parar. Nossa, interessante. Respeitando cada um no seu ritmo. A individualidade, né? Porque às vezes a gente quer ajudar uma pessoa que a pessoa não quer andar naquele momento. Ela não quer ser ajudada de verdade, ela não quer sair daquele lugar que ela está e ela não quer mudar. E você vê o potencial e você quer ajudar ela, mas não adianta você querer levar a pessoa para o lugar que ela não quer ir. Isso não é ajudar, isso pelo contrário, é atrapalhar. Então é melhor deixar quem quer ficar parado até que ele desperte. A pessoa que está andando, mas não consegue naquele correr, ritmo, né? É o ritmo que ela consegue ir ali naquele momento. Se você quiser estar junto, tem que ter a paciência. E quem está correndo, você tem que correr no ritmo que a pessoa vai correr. Mas vai Às ter que vezes acelerar. você pode ser mais rápido e você vai ter que reduzir, e outras vezes você vai ter que acelerar o seu ritmo para poder acompanhar. Então eu achei essa frase assim, nossa, adorei. Muito, muito esclarecedora. Gostei. Me deu Até para quem trabalha assim como um facilitador, trabalha isso, a gente vai se adaptando conforme o que a pessoa tem condições naquele momento também, né? Porque também esse ritmo às vezes não é só do querer, naquele momento ela precisa desacelerar e ir um pouco mais devagar, né? Sim. Então a gente tem que pensar nisso. Estamos caminhando para o encerramento e agora eu queria abrir para suas considerações, para o público que nos assiste. Deixa a sua mensagem final. Tá bom. Bom, vou falar então para quem já está empreendendo, força, estudar, né? Tirar sempre um tempo. Penso assim, você tem que sempre tirar um momento de reflexão, ainda que seu negócio não tenha nada a ver com isso. Então, tirar um momento ali para você refletir sobre o negócio, refletir sobre as escolhas, se ancorar em ferramentas, né? Então, tomada de decisão tem ferramenta para tomar decisão. Ter ideias tem ferramenta para ter ideias. Então, para tudo tem um frame, tem um processo que vai te ajudar a pensar. Então, para quem está empreendendo, eu digo isso, assim, sempre um momento, sempre tirar aquele momento, assim, para refletir sobre o funcionamento das coisas, sobre o papel do seu negócio. Comparar não é bom, né? Não é bom, não é que não é bom, mas comparar, às vezes a gente vê como uma coisa pejorativa. Mas é sempre bom olhar para como que está o seu negócio diante de um algo maior, de um contexto maior. Olhar para outros negócios também, né? Então, você tem que olhar para outros negócios e pensar assim, cara, como é que está o meu negócio?
as coisas estão indo nesse ritmo. Tá muito lento. O que eu estou precisando ali inovar? O que eu estou precisando adaptar? Se você quer ter aquele negócio que vai estar sempre alavancando, indo para frente. Então, para quem está empreendendo, eu acho que essa força, buscar ferramentas, buscar estar com outros empreendedores, né? Agora no Empreende Rondônia. Sim. É um passo muito importante a ser dado com uma certa constância. E para quem tem uma ideia de negócio e que pensa assim, tem muita gente, né? Inclusive, eu estou com algumas pessoas que eu já vou atender semana que vem, assim, que manda a mensagem, Mayla, eu estou com uma ideia, quero começar. E aí, meu Deus, me ajuda a organizar isso aqui. Por isso que o nome é Põe no Papel, que é para, primeiro, você sistematizar isso. Para quem tem essa ideia, tem uma frase que fala assim, do José Saramago, não tenha pressa, mas não perca tempo. Não tenha pressa, mas não perca tempo. Então, a gente não tem que ter tanta pressa, mas também não tem que perder tempo. Qual é o ritmo certo? É a medida da dose, né? Você ir dando uma acelerada, mas também não apressar demais para não não tropeçar muitas vezes ali mais para frente. Então, vai maturando a ideia, tentando pensar no que pode funcionar melhor, no como. Eu sempre falo que o babado é o como. O que você vai fazer, agora como? O como é o negócio que você precisa ali, falar assim, vou fazer assim primeiro, depois assim, mas isso aqui pode não funcionar. Então, é olhar crítico, é ser sonhador e ser crítico. Ser sonhador, você sonha, mas também você tem que ser crítico. Opa, isso aqui... Isso é a vida adulta, né? Perfeito. Porque a criança só sonha, Sim. né? O adulto, ele tem que sonhar e ser crítico. Executar. Mayla, muito obrigado pela sua presença. Você que nos acompanhou até aqui, as redes sociais para você acompanhar e descobrir os outros projetos da Mayla e também o Põe no Papel, para entrar em contato com ela, estarão na descrição do nosso vídeo. Compartilhe esse vídeo com pessoas que têm amor pelo empreendedorismo, por negócios. No link, na descrição do vídeo também estão os links das nossas redes sociais. E o mais especial desses links das nossas redes sociais, do Projeto Empreende Rondônia, é o do grupo do WhatsApp, que é a comunidade na qual a gente compartilha conhecimento, experiências, informações e eventos exclusivos. Ingresse no nosso grupo e venha fazer parte da comunidade Empreende Rondônia, a comunidade que vai ficar na história do empreendedorismo e dos negócios em Rondônia.